Eles fizeram de novo, pessoal. É impressionante como Dandadan consegue surpreender positivamente a gente. Não tem como outro episódio fantástico, talvez o melhor episódio dessa segunda temporada. Já quero a opinião de vocês aí nos comentários. Foi ou não foi o melhor episódio? E se não foi, foi um dos melhores EPs? Já deixa nos comentários com a hashtag musical, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E assim como o Okarun, vamos acelerar o ritmo, porque a gente vai pisar fundo hoje. Vem comigo. O episódio de hoje começou simplesmente com um momento que dá pra dizer que é icônico, que é simplesmente o Okarun e a Aira sendo atacados por vários músicos que são basicamente lendas dentro do mundo da música. Estamos falando de Beethoven, de Mozart, de Bach, ou seja, só a galera da pesada, da elite. Esses músicos que usam justamente esses talentos musicais para poder atacar a Aira e o Okarun, usando os seus instrumentos, criando notas musicais que têm poderes mágicos. Não só criando notas musicais, como uma verdadeira orquestra musical. E é justamente por conta dela que a Aira e o Okarun sofrem ali em combate, viu? Esse início de episódio ele já é muito frenético, porque logo de início os músicos já acabam mandando os personagens principais ali pro que parece ser um arrozal, só que com uma estética completamente diferenciada, porque esse episódio como um todo ele tá preto e branco na sua grande maioria. Os únicos pontos no episódio que tem cor são nos personagens nas suas cores de destaque. A Aira, por exemplo, com seu cabelo rosa, o cabelo dela tá rosa, não tá preto e branco. Os músicos, cada um deles tem uma cor pra deixar um ponto de destaque ali, seja no olho, ou na roupa, ou no cabelo. Mesma coisa pro Okarun. Então todo o lado visual, essa parte mais artística do episódio, já tem um destaque, sabe, um diferencial que faz a gente ficar com o olho grudado no que a gente tá assistindo. Inclusive, se eu não me engano, a gente já teve outros episódios em Dandadan que eles têm essa estética preto e branco. Não me lembro exatamente qual foi agora na primeira temporada, mas eu acho que quando eles fazem isso aqui, o potencial pra vir algo muito maneiro é muito grande. Como eu disse pra vocês, os músicos estão usando da música como uma espécie de arma pra atacar todo mundo. Então o Okarun ali tá sofrendo pra desviar, mesmo ele sendo um personagem que tem o poder da velha turbo, que é velocidade. Não só velocidade, mas o ponto principal é esse. Só que é aquela coisa, enquanto o Okarun a gente vê que tá sofrendo claramente por toda aquela questão de ritmo que ele ainda não conseguiu desenvolver, já a Aira a gente não pode falar a mesma coisa. Eu tenho que deixar os meus elogios aqui, porque o que a personagem consegue mandar bem com os poderes dela, mesmo ela, sabe, sendo inexperiente, ela manda muito, pessoal. Ela não parece estar tendo muita dificuldade pra desviar dos golpes musicais dos músicos, e isso é tão aparente e destacado no episódio que até o Okarun fica refletindo e impressionado com o que ele tá vendo. É aquela coisa, sempre tem o outro lado da moeda. Enquanto a Aira tá mandando muito bem, o Okarun, como eu disse pra vocês, passando dificuldade. Ele é jogado pra longe junto com a Vovó Turbo e rola um momento ali, sabe, de reflexão interna por parte do nosso protagonista. Pelo menos pra mim me passa muito a sensação de que tá rolando um momento de decepção e ao mesmo tempo talvez indignação do Okarun com ele mesmo, no caso. Porque ele até reflete dizendo, eu já passei por várias batalhas, enfrentei uma galera muito forte e eu continuo patético. E no fim das contas, é verdade, cara. O próprio personagem reconhece isso. Mas é aquela coisa, a velha Turbo, que literalmente é a dona desse poder, ela tá ali pra ajudar de alguma forma o Okarun, por mais que ela seja do jeito que ela é. Então ela deixa claro pra ele, você só precisa achar uma música que você goste, sentir o ritmo da melodia e ir com tudo. É isso que ele precisa no final das contas, o Okarun, achar o seu ritmo de combate. Não é só o ritmo da música, mas sim o ritmo dele em batalha. Pensando aí nos seus momentos recentes, né, até com a banda Hayashi, o Okarun encontra, né, o que pode ser o seu futuro ritmo de combate. A Aira, que tava mandando muito bem, começa a ter um pouco de dificuldade, porque ela basicamente foi deixada ali pelo Okarun pra enfrentar todos aqueles músicos sozinha. Então não é à toa que a pressão pra cima dela aumentou bastante. Mas, meus amigos, a gente sabe que a gente sempre vai ter um momento em Dandadan que a gente tem o nosso protagonista se superando. E é exatamente isso que acontece aqui, porque o Okarun conseguiu encontrar o seu ritmo. E graças a isso ele conseguiu atingir um outro nível de velocidade. Quase como se aqui fosse o Okarun antes de encontrar o seu ritmo e aqui o Okarun depois de encontrar o ritmo. Não tem comparação, ele tá muito mais rápido agora e ele consegue performar melhor em combate. As lutas vão fluir de outra forma. E é graças a isso que ele consegue salvar a Aira e impedir de que ela morresse. Pelo menos um estrago muito grande iria acontecer ali por conta das notas musicais. Na boa, gente, a diferença do Okarun nesse momento que ele salva a Aira é tão notável que a própria velha Turbo, que tá no cangote do Okarun de um jeito muito engraçado, literalmente como se ela fosse uma mascote do personagem, até ela elogia o Okarun. Ou seja, alguma coisa certa ele tá fazendo. Com isso, a Aira e o Okarun se juntam, vão pra cima do maestro ali
ali dos músicos e conseguem derrotar ele, fazendo com que ele volte a se tornar uma foto, apenas um retrato sem vida. Só que aí é aquela coisa, né? Óbvio que a velha Turbo ia ter um momento de discussão ali com a Aira, e por conta dessa discussãozinha entre as duas, que diga-se de passagem é sempre muito engraçada, os músicos começam a performar outra orquestra, e por conta disso o ambiente à volta deles começa a se modificar. Os dois nem pensam muito, vão pra cima com tudo dos músicos, só que aí o ambiente mais uma vez se modifica e se transforma num teatro em preto e branco gigantesco, mas assim, grande mesmo. Como a gente sabe, esses músicos basicamente usam os instrumentos para criar ali os golpes e tudo que eles querem fazer, e é dito por eles mesmos que eles iniciam a Sinfonia número 9, que se trata basicamente de um coral. Se isso é uma referência a realmente alguma coisa que Beethoven ou Mozart fez aí na vida real, eu não sei porque eu não sou ligado nesse assunto, então eu já peço de curiosidade para vocês comentarem aqui caso você saiba. Perdão também se o pai não tem cultura 100% do tempo, né? Não tem como às vezes. Dito tudo isso, o coral ele faz vários gigantes brotarem do chão e é uma galera, tipo assim, gigante mesmo. E como se já não pudesse ficar mais bizarro, porque a gente tá vendo músicos fantasmas com instrumentos mágicos ou até fantasmagóricos, a gente vê gigantes aparecendo, pessoas saindo de dentro desses gigantes, da boca deles no caso, e formando um verdadeiro enxame, como se fossem milhares e milhares de formigas indo atrás da Aira e do Ocarun. Meio que parece que eles são uns bonecos mortos, sabe? É bem bizarro e ao mesmo tempo interessante. E o fato de que esses gigantes estão cantando exatamente como um coral deixa tudo meio engraçado também. E assim, galera, lembra que eu falei que a Aira realmente tá mostrando ali um desenvolvimento com seus poderes de forma bem notável. Aqui a gente tem outro esboço muito claro disso, porque a gente vê ela tomando a iniciativa com o Ocarun de usar o seu cabelo para chegar nos gigantes. E já que eles não podem socar diretamente os gigantes, não é que eles não podem, mas eles nem chegam a tentar direito, eles vão fazendo com que os gigantes machuquem uns aos outros, só enquanto eles vão pulando ali de um gigante pro outro. Muito inteligente da Dona Aira, tá? Eu vou dar os créditos, eu não vou ser hipócrita aqui, quando tem que elogiar o personagem eu vou elogiar. Eu gosto quando um personagem que eu não sou muito fã, ele vai se desenvolvendo, tanto em questão de poder, quanto das camadas do próprio personagem mesmo. A Aira acaba tendo um momento de mini sacrifício, digamos assim, de poder falar pro Ocarun, vai lá, cuida dos músicos e eu cuido dos gigantes, mesmo levando um tabefe do gigante que faz a gente ficar, calma aí, Aira, você também ainda não tá nesse nível, ou será que tá? O Ocarun vai indo em direção aos músicos muito rápido, enquanto a Aira vai cuidando de todos os gigantes, e aí, meus amigos, a gente chega num ponto do episódio que, novamente, o Ocarun evoluindo, e eu adoro quando esse personagem evolui, porque, eu não sei, a sensação que eu tenho assistindo esses momentos do Ocarun, esses pequenos momentos, na verdade, dessas mini evoluções, me soa muito satisfatório, porque é um personagem que a gente sabe que ele quer muito ajudar, mas ele ainda não teve o direcionamento necessário para alcançar uma maestria com o poder da velha Turbo. Não é à toa que é exatamente isso que tá começando a acontecer agora, esse treinamento, né, da velha Turbo com o Ocarun, em busca dele ficar mais forte. E o próprio Ocarun fala nessa parte do episódio, ó, eu não vou conseguir atacar um por vez e derrotar os 5. E não é à toa que a velha Turbo já fala, não precisa atacar um por vez, você vai atacar todos num compasso só. 5 músicos derrubados num compasso. E aí a gente tem uma cena que não tem como não elogiar, não tem como não comentar, sabe, falando que foi incrível porque foi. O Ocarun pisando fundo, entrando num nível de velocidade superior aos que a gente viu anteriormente no episódio e derrotando os 5 músicos restantes. Que momento, rapaziada. Não, de verdade, essa cena ficou iradíssima. Depois que eles derrotam os músicos, o Ocarun e a Aira, junto com a velha Turbo no gato, voltam pro mundo real. E esse pequeno treinamento do Ocarun, ele é concluído de forma que dá pra dizer que foi um sucesso. A gente tem um momento aqui que talvez pros fãs de Ocarun e Momo, que até é o meu caso, pode ficar um pouco incomodado, chateado, porque o Ocarun vai agradecer a Aira e ela fica com uma cara de envergonhada, de totalmente, sabe, in love com o Ocarun. Sabe aquele meme do Repo? É muito a Aira nesse momento. I love. É nítido, pessoal, o quanto a Aira já tá envolvida com o Ocarun. Agora não parece pra mim, pelo menos, uma parada de só quero incomodar a Momo. Não, realmente ela gosta do Ocarun. Isso tá nítido, não tem mais discussão. E ela mesma não consegue se manter mais na personagem de, sabe, ser meio metidinha e tudo, apesar de que ela nem era assim com o Ocarun, então tudo bem. Mas ela já não consegue mais reagir quando o Ocarun é bacana com ela. A velha Turbo que tava ali em cima do piano já deixa claro, ó, por causa de mim que vocês conseguiram. A Aira e ela começam a se estranhar, como já era de se esperar, mas o Ocarun chega ali cortando
xingando. Por mais que estivesse rolando uma cena muito engraçada das duas se xingando, que é sempre maravilhoso, eu adoro a Velha Turbo, é a melhor personagem desse anime, o Okarun chega na moral e fala: não, Velha Turbo, eu queria te agradecer, porque você me ajudou muito, realmente, acho que agora eu tô começando a entender. E ela deixa claro de que, ó, moleque, calma, dá uma baixadinha na bola, porque você não viu nada do meu poder ainda. Isso aí que você aprendeu é só uma fraçãozinha pequena, nada demais. Então eu já fico meio na expectativa, na ansiedade, no hype, porque se isso não é nada demais, imagina o que o Okarun ainda vai fazer com o poder da Velha Turbo. Eu acho que a evolução dele vai ser muito grande aí pro futuro. Vamos ver. A gente também acaba ganhando uma explicação da Velha Turbo nesse momento do que eram esses fantasmas. Na verdade, eles são uma representação do medo encarnado de todas as pessoas que têm aula naquela sala de música e têm medo daquelas fotos, dos retratos, né? Quase como se fossem um tipo de intimidação pra cima deles como alunos, até porque, né, são retratos de lendas da música. Então talvez realmente alunos normais que estudam música possam se sentir intimidados a ponto de ter medo, e esse medo criar essa parada deles se materializarem sempre que alguém toca música lá às 2 da manhã. E é justamente lembrando dessa informação das 2 da manhã que, sem querer, a Velha Turbo escorrega ali no piano e faz com que aconteça tudo de novo, só que aí a gente tem um corte. Obviamente eles não iriam mostrar pra gente de novo o que acontece ali, vira quase como se fosse um episódio de Scooby-Doo, tipo, vai acontecer alguma coisa, eles cortam e a gente entende que eles resolveram aos trancos e barrancos. Quando a gente volta pra casa, a gente vê que o Didi tá passando por um momento meio complexo, porque o aprendiz da Seiko, ele quer fazer o ritual de exorcismo pra tirar o olho demoníaco de dentro do Didi, não só tirar, mas eliminar o olho demoníaco. O Didi tá tristaço por conta disso, porque a gente já sabe que ele não quer se desfazer do olho demoníaco, até porque, de acordo com o que a própria velha Seiko tinha falado, ele fazia parte da família agora. Mas o aprendiz dela não tá gostando dessa ideia, ele quer acabar com tudo isso. Mas, meus amigos, não adianta. Não adianta. O Prota, quando se decide, ele se decide. O Okarun chega lá fora e já sai gritando: ô Didi, vem aqui pra fora agora. E aí a gente tem o que pra mim é uma das melhores cenas do episódio, mesmo a gente não tendo necessariamente ação aqui, mas sim todo o discurso de motivação, determinação do Okarun pra cima do Didi, falando: meu filho, ó, eu vou dar uma surra em você agora, porque eu estou irritado com tudo que tá acontecendo, eu sou um fraco e eu cansei de me sentir assim. Então a gente tem um momento de evolução do protagonista, da carga em volta dele, mostrando sim um crescimento do personagem do Okarun, tanto na questão de poder, quanto na questão de personalidade mesmo. A determinação dele tá fazendo ele crescer conforme a obra. Não é à toa que mesmo o aprendiz da velha Seiko negando ali o pedido do Okarun de falar que vai enfrentar ali o olho demoníaco, a velha Seiko, a nossa vovó, respeita a decisão do Okarun. Ela vê que ali não é mais um menino falando, ele tá expressando tudo que ele tá sentindo e falando ali como um verdadeiro homem. Então essa decisão tem que ser respeitada. Ela deixa claro isso pro aprendiz dela. E é muito louco ver que até a Momo fica sem entender nada. Na verdade, todo mundo que foi lá pra fora, a velha Seiko, o aprendiz dela, o Didi, a Momo, todo mundo não tava entendendo nada, porque o Okarun tava com uma postura completamente diferente da de sempre. Enquanto no dia a dia ele é introvertido, sabe, na dele, meio recluso, aqui não. Aqui a gente tinha um Okarun posturado, de braços cruzados, junto com a velha Turbo na frente dele, quase como se eles fossem uma dupla. Eu achei sensacional esse detalhe da velha Turbo também, imitando a mesma pose dele, sabe? Tipo, o bracinho cruzado assim de, ó, escuta o que o moleque tá falando, eu dou o meu aval pra tudo que ele tá falando também. É uma dupla que eu acho que funciona muito bem os dois. E vamos ser sinceros, quando a gente vê a velha Turbo concordando com o que o Okarun tá falando ou fazendo, tem algum valor gigante nisso, né? Até porque ela sempre tá zoando ele, basicamente, xingando. Quando você vê que até a velha Turbo tá te apoiando, você realmente tá na direção certa. A Momo, mesmo estando chocada e meio brava ali com o Okarun, como ela mesmo disse, o Okarun fala: Momo, se afasta, que agora é hora do pai brilhar. Ele se transforma numa cena assim fantástica, e a gente tem um último momento do Didi antes de se transformar em olho demoníaco novamente, pedindo pro Okarun com todo o coração dele aberto, falando basicamente: meu mano, cuida do olho demoníaco, por favor, eu confio em você. E no final das contas, toda essa determinação do Okarun é justamente porque ele quer aceitar o olho demoníaco como parte da família, só que pra isso ele precisa estar mais forte. Então meio que é uma determinação dupla, tanto pra proteger o desejo do Didi, quanto pra proteger os outros. No fim, a Aira joga água no Didi, ele se transforma em olho demoníaco e o Okarun parte pra cima pra uma briga que provavelmente, meus amigos, vai ser um X1 muito, muito épico. E assim a gente acaba o episódio número 8, que, meus amigos, eu vou falar pra vocês, nota 10. Não vou enrolar vocês, nota 10 pra esse episódio. Eu acho que foi o melhor episódio dessa segunda temporada, justamente porque ele tem uma carga dramática, ele consegue avançar a história e ter um crescimento de personagem, tanto a nível mental quanto a nível de poder. A gente tem cenas muito épicas, tem uma estética diferenciada, um visual artístico muito bonito, além de uma comédia muito boa, como sempre, em Dandadan, e uma criatividade absurda, como sempre. Ou seja, tem pelo menos 10 motivos pra eu poder dar nota 10 pra esse episódio. Gente, de verdade, eu gostei muito. Eu tô muito feliz com o desenvolvimento dos personagens que eu gosto tanto. As cenas de comédia estão cada vez mais engraçadas, ainda mais por conta da dublagem de Dandadan, que é muito boa. E poder ver esse avanço de poder do Okarun
Karun, que como eu já deixei claro aqui em outras vezes em vídeos anteriores, eu como um bom apreciador de shonen, eu quero ver sim mais poder pro Karun e ver ele fazendo coisas incríveis. E ver o Prota falando na cara do olho demoníaco que ele vai peitar ele, pô, tem como não gostar disso? E também vou dar meus créditos pra Aira, tá? Porque ela foi muito maneira nesse episódio, eu tenho que dizer isso. E com relação aos músicos, pô, pelo amor de Deus, se você não gostou disso, você tá morto por dentro, porque foi muito legal. Toda a criatividade envolvendo isso, pra como foi feito, eu não sei o que o autor ou a autora de Dandadan faz antes de escrever as coisas, mas, meu Deus do céu, maluquice, tá? Gente, deixa nos comentários as opiniões de vocês do episódio, a sua nota de 0 a 10 pro EP, e eu espero que vocês tenham gostado da minha análise com comentários aí de tudo que aconteceu nesse episódio número 8 da segunda temporada. Nota 10, como eu disse pra vocês, o melhor EP, o meu favorito, pelo menos. Semana que vem eu conto com a sua companhia por aqui. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!